Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Massagem dessa quinta-feira, um espaço onde eu converso com você sobre o universo da massoterapia, onde a gente fala de procedimentos, onde a gente fala de dicas, onde a gente fala de estrutura e construção de avaliações e de tratamentos. Vamos iniciar aqui com o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no grupo Academia do Massoterapeuta no Facebook também, seja muito bem-vindo. Hoje, quinta-feira, e a gente vai estar falando com vocês aqui sobre 3 passos, 3 habilidades que são importantíssimas que o massoterapeuta aprenda a desenvolver para que nunca falte cliente para ele. O que precisa acontecer então? A gente vai falar disso aqui agora. A galera do Instagram está chegando aqui. Vamos ver isso aqui. Bom dia, pessoal. Vamos resolver essa galera do Instagram que está chegando aqui. Então hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo aqui falando de habilidades que precisam ser desenvolvidas, tá bom? Nós já falamos ontem dos motivos que levam ao não do cliente. Por que ele diz não para você? Por que ele diz não para o seu procedimento? Por que ele diz não para o seu tratamento? Então a gente tem que entender dessas estruturas de comportamento humano para saber que muitas vezes o problema não é o massoterapeuta, mas alguma coisa na comunicação do profissional está deixando o cliente ir embora. Alguma coisa no jeito de falar, de apresentar, ou de fazer alguma proposta, ou estruturar, ou elaborar uma explicação, faz com que o cliente diga não para você. A galera está entrando aqui agora, o pessoal do YouTube já deixou um bom dia aqui. O pessoal do Instagram está chegando aqui, a Lucimara, tem um bom dia. A Lucimara também é aqui do meu estado, do Espírito Santo. Lucimara, seja muito bem-vinda ao dia de hoje na nossa live, no nosso bate-papo. Então vão entrando aí, vão chamando, vão avisando o pessoal que a gente está ao vivo aqui para falar hoje de habilidades que você pode, que você precisa desenvolver para ter o sim do seu cliente. É lógico que você não vai ter este sim em 100% das vezes, mas se você não começar a aplicar essas habilidades que eu vou entregar aqui para você hoje, as chances são que a cada 10 pessoas você não tenha condições de fazer um fechamento expressivo. Vamos dizer que a cada 10 pessoas que vêm até você, apenas uma diga sim para você. Então isso é uma chance de 10%. No momento onde você tem a total atenção da pessoa, onde você tem as necessidades expressas por ela, onde você tem as limitações, as dores, você não consegue explorar isso de uma forma de comunicação para mostrar para ele, para mostrar para ela que é importante você estar com essa pessoa, acompanhá-la para um tratamento mais longo, portanto. Então pega aí papel e caneta que hoje eu vou deixar aqui para você 3 passos, 3 habilidades que se você desenvolver, certamente a sua capacidade de fechamento dessas sessões vai aumentar exponencialmente. Eu tenho um histórico de vivência minha nas minhas aplicações de valores de fechamento mais alto a um nível de 45% das pessoas que procuram. Vamos dizer que cada 100 pessoas, 45 fazem um tratamento de valor alto. Por que isso acontece? Porque essas habilidades foram desenvolvidas e a gente vai testando e ajustando essas ferramentas para o nosso jeito de trabalhar. Eu não canso de dizer todo dia, eu acho que eu vou falar isso aqui para você. Amor pela profissão você já tem, habilidades você já tem.
Técnica você já tem, manobra você já tem. Por que resultado você ainda não tem? O que acontece? O que está faltando? Ou o que é que precisa acontecer? Se o que precisa acontecer para você é o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação, para você não ter medo da concorrência, para você não ter medo do futuro, para você não ter medo de falar de valores, para você não ter medo de errar durante o tratamento. E hoje, daqui a pouquinho, eu vou contar uma história que aconteceu comigo anteontem, para você ter uma noção de como funciona esse universo da cabeça do paciente. Então, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a atender, tudo que a gente quer é realizar os procedimentos, é fazer o trabalho, é tentar acertar, é tentar libertar a pessoa das dores. Parece que é uma lei que a pessoa não pode sentir dor, que você, como terapeuta, como massoterapeuta, não pode deixar a pessoa sair dali com dores. E isso também não é uma verdade absoluta. Por dois motivos. Eu falei desses dois motivos ontem na questão da construção do não e vou falar de novo hoje. O primeiro motivo pelo qual você não consegue tirar 100% das dores da pessoa é a estrutura. Com mais de 600 músculos, trilhões de sinapses, centenas de quilômetros de estruturas, e você vai atingir uma parte em específica, você não conhece, ou dentro das suas habilidades, você não estudou toda a amplitude da estrutura corporal. Então você não tem como garantir que vai tirar 100% da dor. Ah, mas 100% da dor que ele me falou. Mas que tipo de dor é? Tem centenas de classificações de dores. Muitas vezes a gente está falando aqui da dor músculo-esquelética, que é o tecido que o massoterapeuta trabalha, estrutura músculo-esquelética, tá? Mas outro ponto pelo qual você não consegue resolver todos os problemas do seu cliente numa única sessão é o fato de que ele não te conta tudo. Tá? O cliente nunca te conta tudo no começo. Por quê? Porque ele não te conhece, ele não tem a confiança necessária, você não construiu aquela conexão ainda. E mesmo com quem você construiu, a pessoa tem reservas. E às vezes ela não libera as informações pertinentes, portanto. Então, para você ter o sim do seu cliente, anota aí, papel e caneta, você anota aí. Para você ter o sim do seu cliente, você vai precisar estudar, desenvolver e observar o resultado dessas três habilidades que levam para o sim. Quando eu faço uma proposta para você, seja ela qual for, o que leva você a dizer sim para mim? A forma com que eu apresentei essa proposta, a clareza com que eu falei com você e a confiança. Confiança que eu passo ao apresentar essa proposta. Então, na massoterapia, isso acontece o tempo todo e os massoterapeutas não estão se dando conta de que eles precisam desenvolver essas habilidades. Tá todo mundo preocupado primeiro com o próprio pescoço, pagar as contas, não fechar o espaço, continuar funcionando, continuar atendendo, continuar oferecendo o seu trabalho. Isso é importante, mas não é tudo. Se você conversa, por exemplo, com empresários, eu tenho vários pacientes meus que são empresários, eu pergunto, qual é a sua missão no ano de 2021? É sobreviver no meu negócio, é não fechar as portas. E na massoterapia também não é diferente, não é errado. O que é que você quer em primeiro lugar? Você quer continuar vivo, você quer continuar sobrevivendo, você quer continuar fazendo o que você faz. Mas só isso não basta, porque além de continuar, você precisa estruturar formas de crescimento, de evolução. E é aí que mora o maior desafio. Então, essas três áreas aqui, empatia, clareza e confiança, são três habilidades que você pode desenvolver aí no seu dia a dia, no seu jeito de falar, no seu jeito de fazer, no seu jeito de apresentar. Por que eu preciso de empatia com o meu cliente? Você já viu um ditado que diz assim, a primeira impressão é a que fica? Para você que está me acompanhando aqui pelo YouTube. A primeira impressão é a que fica. Por quê? De onde vem essa máxima que virou uma referência em comunicação? A primeira impressão
faz com que eu faço uma leitura de tudo que eu estou vendo, sentindo, ouvindo, tocando. Então, qual é a primeira impressão que o seu cliente tem de você, tem da sua sala, tem do seu ambiente de recepção, tem da sua comunicação, tem da sua receptividade? Se você estudar linguagem corporal, você vai entender disso que eu estou falando. Tem inclusive vários livros que falam sobre linguagem corporal. E essa é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver. Como fazer uma boa leitura corporal do meu cliente para que ele também faça uma leitura corporal minha. Então, essa empatia que eu estou falando aqui para você, ela vem de uma leitura que o seu cliente faça. Mas para isso, para que essa leitura aconteça de forma positiva e que ela tenha o máximo de poder para te ajudar a conquistar o sim do seu cliente, essa empatia ela tem que vir acompanhada de alguns ingredientes. Por exemplo, postura profissional. Por exemplo, uma comunicação clara. A gente vai falar sobre isso aqui agora. O seu cliente tem que fazer uma leitura. Muitas vezes essa leitura ela é inconsciente. Ele olha para você, ele olha para as paredes da sua sala, ele olha para a sua máquina, ele olha para a sua estrutura, ele olha para como você está vestido. Ele de repente, antes de vir até você, ele pesquisa suas redes sociais, ele dá uma olhada no Instagram, ele dá uma olhada no seu Facebook. Isso hoje faz parte da consulta. O seu cliente ele vai pesquisar quem é você antes de estar frente a frente com você. Então você precisa pavimentar o caminho. E para pavimentar o caminho, empatia é uma das grandes habilidades. Então se você for empático, se você for empática nas publicações que você está fazendo. Por exemplo, vamos pegar futebol aqui. Se você é um apaixonado torcedor do Fluminense, e aí você coloca lá tudo do Fluminense detonando outros times. Aí o cliente que está lá precisando das suas habilidades, quer fazer um trabalho com você, mas ele é do Vasco, ele é do Flamengo, ele é do Botafogo. Aí no Rio de Janeiro eu estou falando, né? O pessoal do Rio de Janeiro. Mas o pessoal de Minas tem lá o América, tem o Galo, tem o Cruzeiro. O pessoal do Paraná tem o Atlético Paranaense, tem o Curitiba. O pessoal do Rio Grande do Sul tem o Grêmio, tem o Juventude, tem o Internacional. Enfim, eu tô dando um exemplo aqui para você. Que essa empatia, é por isso que nas suas redes sociais você tem que ser o máximo de profissional e impessoal possível, né? Muitas vezes você extrapola as suas paixões e aí você diz, não, mas o Face é meu, o Insta é meu. Já foi o tempo de pensar assim. Hoje as pessoas consultam quem você é, o que você pensa, o que você fala, para ver se bate com o que ela também acredita e se ela vai te procurar ou não. E é aí que muita gente está cometendo erro. O erro de não prestar atenção nas informações que coloca. Então isso gera empatia ou antipatia para você. Tem as duas possibilidades. Você pode ser empático, você pode ser antipático. Empática ou antipática. Tá? Então, ter a clareza disso. É o segundo ponto. Clareza. Primeiro é empatia. Segundo é clareza. Clareza em quê, professor? Você pode perguntar aí agora. Mas eu tenho que ter clareza no quê? Você tem que ter clareza nos seus procedimentos, o que você vai fazer, e você tem que ter clareza nas informações. Quais informações? As informações que você capta do cliente e depois você vai fazer o seu procedimento, você vai fazer o atendimento lá, você vai fazer a massagem, você vai fazer a ventosa, você vai fazer bambu terapia, você vai fazer cone hindu, você vai fazer pedra quente, você vai fazer alongamento, o easy stretch, você vai estar lá colocando bandagem funcional, você vai fazer massagem modeladora, você vai esculpir o corpo da pessoa. Não interessa. Interessa é que essa atividade que você vai fazer, essa habilidade, essa técnica, ela tem que estar muito clara na sua cabeça. Essa é a necessidade do cliente. Então eu vou usar esta ferramenta. Clareza para você nos procedimentos. Por quê? Por que você tem que ter clareza no procedimento? Porque ele tem que fazer sentido para você. A clareza está ligada à última dessas habilidades que a gente vai falar aqui agora. Tá? Você tem que ter clareza.
Você tem que pagar para ver, você tem que acreditar no seu processo. Aquilo que a gente falou ontem, tem um processo, você tem que acreditar nele. No sábado, hoje é quinta-feira, na segunda-feira, eu atendi um paciente no último horário da noite. Ele veio com uma crise de lombalgia causada pela carga de trabalho, pelo estresse. Aí, fazendo a avaliação, a gente identificou que estava começando a pegar uma raiz L4 descendo para o glúteo, estava pegando muito a estrutura do quadrado lombar que apoia a coluna para cima, estava pegando também a região de ilho costal, que são músculos profundos, e estava pegando multífidos, que também são muito profundos na coluna, e ele não estava conseguindo fazer movimentos de rotação e nem inclinação. Ele estava andando igual um robozinho. Nós identificamos esses grupos, fizemos a leitura do que precisava, e aí eu fui e fiz todos os procedimentos que a gente precisava para garantir a limpeza, a melhora e a condução daqueles grupos musculares às suas funções normais. Ele levantou da maca melhor, já conseguia respirar melhor, a gente liberou cadeias respiratórias também, conseguia respirar melhor, nossa, estou muito bem, ai que bom. Aí veio a minha palavra para ele: não confie nisso, que esta é uma melhora momentânea e pode ser que daqui a pouco você sinta ainda um nível de dores parecido com o que você veio aqui, você vai achar que não funcionou nada do que você veio fazer aqui. Então o que é isso? É confiança, é clareza. Eu estou comunicando para ele que ele vai ter um processo. Tá? Tudo é um processo fisiológico, isso já diz. Então quando você fala para a pessoa que você vai tirar a dor dela antes de pôr a mão, e depois que você põe a mão, faz o seu procedimento e ela vai para casa e continua com dor, na cabeça dela você enganou, você mentiu para ela. Porque você falou que ia tirar a dor dela, que aquilo era fácil, e não foi, porque ela continuou com dor. Então, se você não entende de processo, passe a entender, a comunicar. E aí, voltando ao meu paciente, um senhor já de quase 2 metros de altura, muito alto, e com uma musculatura bastante tensa e também hipotônica. Aí eu acompanhei ele até o carro, ele estava com a esposa entrou do lado do motorista, ela ia dirigir, e a hora que ele sentou no carro, ele falou: tá tudo bem, eu os deixei, eles foram embora. No outro dia de manhã, eu liguei para a esposa para perguntar, no pós-atendimento, como ele tinha passado a noite. E ela falou: olha, quando ele entrou no carro, a gente andou 10 metros, a dor voltou pior. Parece que não resolveu nada. Ele chegou em casa, ele queria deitar no chão, não resolvia. Ele queria ficar sentado no sofá, não resolvia. Ele queria, e aí ele foi deitado de um jeito lá que ele encaixou a posição e ficou quietinho. Isso eram 10 horas da noite. Ela contando a narrativa dela. Ela falou, então 10 e pouco da noite ele deitou, encaixou uma posição e ficou quietinho. Estava nervoso, estava estressado, tá? E estava sentindo dor. Mas enfim, e aí ela fala: quando eu acordei para ir ao banheiro 3h30 da manhã, eu acordei e olhei para ele estava dormindo e roncando. Ela falou: eu detesto meu marido roncando, mas aquele dia eu fiquei muito feliz de ver ele roncando e dormindo profundamente. Vai acompanhando a narrativa aí. Ele veio com dor para fazer a sessão, fez a sessão, sentiu um alívio, saiu da sessão, entrou no carro, começou a andar de carro, a dor voltou tremendamente. E aí, ele foi para casa, não conseguiu encontrar posição de encaixar e continuou com dor. Dormiu, relaxou, roncou lá a noite toda e ela ficou feliz dele roncar. Ela nunca ficava feliz, mas aquele dia ela ficou feliz que ele estava roncando. E aí, no outro dia, de manhã, ele acordou e levantou da cama de um jeito que ele nunca tinha levantado. E aí fez o café da manhã, se arrumou, foi trabalhar. Quando foi 9h30 da manhã, eu liguei para ela para perguntar. Ela falou: saiu para trabalhar e ele está maravilhado, porque ele acordou com 90% de melhora do que ele relatou antes de dormir. E aí nós falamos: então eu quero que ele volte hoje para eu fazer um segundo procedimento de estabilização da coluna para ele continuar melhor. Então, o que eu fiz aqui? Perceba aí. Se eu fosse um desses massoterapeutas, uma dessas massoterapeutas que quer tirar a dor numa única sessão,
Eu ia falar que era fácil e não era. Eu ia falar que eu vou resolver com a minha técnica e não resolvi porcaria nenhuma. E aí o que vai acontecer? Eu passei por mentiroso, não resolvi o problema e ainda abalou a minha confiança. O professor tal, da técnica tal, falou que a técnica é maravilhosa, falou que a massagem, que a massagem que faz é isso, que o procedimento é aquele e que resolve. E aí você não resolve. No dia a dia é assim, tá, gente? Não resolve. E aí, acontece o quê? Você tem que ter clareza do processo, o processo fisiológico. Foi o que a gente fez. E aí, eu resolvi essa questão da seguinte forma, orientando esta pessoa com clareza de que a dor dele poderia voltar, porque é um trabalho em grupos profundos. Quando você toca numa pessoa, você toca ali grande dorsal, face tóraco-lombar, grupos que estão logo imediatamente abaixo da pele. Você não toca em quadrado lombar profundamente, você não encosta em multífidos, rotadores, ilicostais, você não encosta nesses músculos. Então, como que você tem a pretensão de acabar com o negócio, resolver aquilo ali em 30, 40 minutos? E aí ele veio sorrindo, chegou para ser atendido ontem à noite, ele veio para fazer a segunda parte, a reconsulta dele, e ele estava encantado com o que ele estava conseguindo. E aí eu falei, não se anime ainda, nós estamos num processo de limpeza, de liberação. Então, quando a pessoa vem até você com dor, é isso que eu quero que você entenda, é isso que faz parte da clareza das informações, tá? Clareza das informações e do procedimento. Eu confio no meu procedimento. Se eu disser para você que você vai vir aqui, você vai sair, você chegou com 100% de dor, você vai sair com 80% de dor. Você vai sair com muita dor ainda, mas você vai se mexer, você vai liberar grupos musculares. E há um processo fisiológico que demora um tempo para liberar dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, que vão combater os hormônios da lesão. Então é uma infantilidade você achar que você vai liberar pontos gatilhos superficiais e a pessoa saiu curada da sua sala, da sua maca. Não rola, não é assim. Fisiologicamente não é assim. Ele passou um dia, 2, 3 sentindo dores, encharcando o músculo dele de tensão, de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol e outros hormônios e compostos que fazem o músculo enrijecer e inflamar, gerando assim a mensagem de dor. E essa sujeirada toda, ela não vai sair dali em 30, 40 minutos que você fez um procedimento. Tenha consciência disso, não se iluda. Essa é a clareza das informações. Quando você faz um trabalho de liberação igual esse cara, por que ele conseguiu dormir depois das 2 horas da manhã, dormir de roncar? Porque possivelmente 5 a 6 horas depois do meu procedimento, tudo aquilo que eu manipulei, liberei e estruturei o quadro de fluxo desses hormônios do bem, eles combateram os outros e em maior número venceram. E aí ele teve o relaxamento. Então, se você quer uma lógica de como funciona o procedimento de massagem, essa é a lógica. Na hora que você está fazendo, existe uma melhora momentânea. Mas para que essa melhora seja efetiva, vai demorar um tempo. 8 horas, 10 horas e amanhã. No outro dia ele levanta, vai para a loja dele, trabalha no balcão o dia todo, sente ainda dores e tensões. Por quê? Porque no dia a dia é que ele constrói a lesão, você está entendendo? Por que você tem que ter uma leitura funcional da estrutura e não ficar agarrado às suas técnicas e manobras? Porque elas fazem parte de uma estrutura muito complexa que envolve o universo todo do cliente. E quando o massoterapeuta fica só no seu universo, na sua caixinha de técnica e manobra, ele não consegue visualizar o universo do cliente, porque ele está interessado só nele, só no que ele está falando, no que ele está fazendo. Ele não desenvolveu essa habilidade de clareza das informações e procedimentos. Muita gente ainda está começando no trabalho, acaba tendo falta de confiança para falar determinadas coisas, medo de perder o cliente se eu falar que ele vai sentir dor depois da massagem. Essa é uma falta de confiança da qual eu senti quando saí dos cursos de formação. Como se eu tivesse a obrigação de falar só coisa boa e positiva para o meu cliente. E não é assim.
Você vai no médico, se você tem um problema sério, ele fala para você, ó, você tem um problema muito sério. Se você não for caminhar todo dia, você vai morrer de um infarto daqui 3 meses, pelo que os exames estão dizendo. E ele diz isso na sua cara, rindo para você. Ele está interessado no seu bem-estar, ele está interessado em você gostar dele. Ele não tem essa necessidade de aceitação que muitos massoterapeutas têm. Eu tenho que ser, a pessoa tem que gostar de mim, tem que querer fazer comigo, mas eu sou gente boa, mas eu tentando fazer uma autoafirmação. Então você tem que ter empatia, primeira questão, para o cliente se desarmar, ele ler em você profissionalismo, e segundo, clareza. Clareza nas informações que você passa para ele ou para ela, e clareza nos seus procedimentos. Seja ele qual for. Eu vou trabalhar com pedra quente. Cara, você tem que saber tudo que é possível de benefícios termais. Como reage a musculatura, qual o estado psicológico do cliente, que tipo de manobra, que tipo de movimento, que tipo de área, que tipo de região você vai atuar, que tipo de funcionamento e funções existem naqueles músculos, naquela região, para você trabalhar um alívio. Eu vou trabalhar com ventosa. Ótimo, trabalhe com o que você definiu, porque você é o profissional. A hora que fecha a porta da sua sala, você é a autoridade máxima disso. Mas você tem que se conscientizar e você tem que ter confiança, que é a última habilidade que a gente vai falar aqui agora. Você tem que ter confiança para bancar a sua aposta, porque senão você fica pensando, o que o fisioterapeuta vai pensar, o que o educador físico, o que o professor da academia, o que o médico vai pensar. Você cria na sua cabeça um inferno, porque o que os outros vão pensar? Esquece isso. A hora que você fecha a porta da sua sala, é você, suas habilidades e a leitura que você está fazendo no momento. Nem o médico tem a leitura que você tem naquele momento, assim como você não tem a leitura que o médico tem quando ele faz uma consulta. Aí muitos massoterapeutas, mas não acredito que o médico falou isso. Como que ele falou isso para você? Como que isso? Cara, esquece, tá? A hora que você está no seu ambiente, na sua sala, fazendo o seu atendimento, é só você, os seus conhecimentos e a leitura que você tem do que você ouviu, do que você está vendo, do que você está sentindo no seu toque. E é isso que constrói a confiança. A última dessas 3 habilidades para o sim do seu cliente. Você quer que ele diga sim para você? Trabalhe, desenvolva e entenda sobre empatia. Trabalhe, entenda e desenvolva clareza de comunicação e clareza dos seus procedimentos. E trabalhe e desenvolva a confiança. Deu certo com esse paciente meu? Deu. Então eu sei, hoje eu sei que em homens com 58 anos acima, com mais de 100 quilos, com mais de 1,80 m de altura, que trabalham no comércio em pé, essa dor demora 6 horas para passar. Então, se eu tiver um outro cliente com mais de 100 quilos, com mais de 1,80 m, com mais de 50 anos e que trabalha em um setor que force a coluna e essa pessoa esteja sedentária, o meu procedimento vai demorar de 6 a 8 horas para fazer efeito. Por que eu vou me preocupar e ficar me martirizando de eu não ter tirado a dor dele naquela hora? Você está entendendo a dimensão disso que a gente está falando aqui, para você ter confiança? Então a confiança não é dizer eu confio no meu trabalho. Eu confio no meu trabalho, mas eu não controlo outras variáveis, eu não controlo o paciente. Ele fala para mim que ele deita de um jeito e não deita do jeito que ele falou. Ele mente para você. Ele fala para você que ele levanta de um jeito e não levanta daquele jeito. Ele fala para você que usa tênis, mas não usa, ele usa sapatênis. Ele fala para você que ele se cuida no dia a dia, mas no final do dia ele chega e se joga no sofá de qualquer jeito. Ele fala para você que se cuida na postura de cervical para olhar o telefone, mas ele não fica o tempo todo assim com o telefone. É pescoço para baixo mesmo, é mão para baixo, você sabe disso, você também faz isso. Então isso é o que eu determino nos cursos, nas avaliações, no método R2 de leitura funcional. Eu preciso fazer essa leitura e essa leitura tem que fazer sentido para eu aplicar as minhas manobras. Então essas são as 3 áreas que eu preciso desenvolver: empatia,
clareza nas informações e nos procedimentos e confiança. Confiança em quê? Nas duas áreas anteriores, tá? Você tem que ter confiança em quê? Você tem que ter confiança na clareza que você tem dos seus procedimentos e da sua comunicação, e você tem que ter clareza, e você tem que ter também confiança na empatia. Ah, a pessoa não foi com a minha cara, você já ouviu isso? Não foi com a cara de fulano? Nosso santo não bateu? Se o santo não bateu, é a primeira impressão. E raramente, você tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Um trocadilho aqui, mas é verdade. A primeira impressão é a que marca. E para você desfazer essa primeira impressão, demora muito. Então, se o seu cliente chega até você e ele não teve essa empatia do começo, você fica divagando, tentando contar historinha para ele, tentando falar uma coisa que você nunca fala, tentando fazer uma coisa que você nunca faz. Por exemplo, se você não estuda profundamente anatomia, nomes técnicos e a terminologia técnica, não adianta. Na hora que você estiver de frente a frente com o cliente, você tentar falar para ele nos termos técnicos, você vai gaguejar, vai tentar procurar palavras e vai olhar para cima, e vai olhar para o lado e ele está lendo o seu rosto de apavorado, de apavorada. Por quê? Porque você está tentando mostrar uma coisa que você não é. Você está tentando falar de alguma coisa que você não sabe. Então você tem que desenvolver essa habilidade. Mergulha para dentro da anatomia, da fisiologia, estuda, escreve, anota, compara. No sábado a gente vai fazer um curso sobre agenda inteligente, onde eu vou entregar um pouco dessa estrutura de como você comunicar oficialmente, num papel, num documento, aquilo que o cliente apresenta. E aí ele vai ter aquele documento, aquele papel, e na cabeça dele ele já está levando você a um nível de autoridade que outros massoterapeutas não têm, porque nenhum outro teve a coragem de colocar no papel o que ele tem que entregar para ele. Isso acontece muito comigo e acontece muito com os meus alunos, que aprenderam a utilizar essa ferramenta e entenderam a importância dela. É uma ferramenta de comunicação, é um papel, um documento. Quando o médico diz para você, caminhe, senão você vai morrer do coração, porque você tem um problema que precisa trabalhar aí nas suas coronárias, ele fala caminhe. Se ele fala, é uma coisa. Agora, se você sai da sala do médico com um documento carimbado e assinado por ele, dizendo que você tem que caminhar 6 km por dia, que você tem que cuidar do seu batimento, que você tem que cuidar da sua respiração, e te dá a receita, você vai seguir aquela receita porque você tem um documento, um papel. E massoterapeuta não faz isso. Massoterapeuta raramente documenta o procedimento e muito menos ainda entrega para o cliente uma avaliação por escrito. Primeiro, porque falta confiança e não foi ensinado. E segundo, porque ele tem medo de se comprometer e estar falando uma bobagem. Então, ele tem medo do que os outros vão dizer e não faz isso. E isso abala a confiança. Então, é essa a estrutura que a gente passa aqui. Eu estou perguntando aqui para você que está aqui comigo agora. O Edson está aqui, Valdecir, Luciene, o Júnior, tá? O Rodrigo. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Vamos ver quem mais está aqui. A Lourdes, Janaína, a Karine e a Lucimar. Vou perguntar para vocês aqui. Quantas vezes no seu dia a dia, no seu trabalho de atendimento, Gilberto acabou de entrar aqui agora, a galera lá de Curitiba também, quantas vezes você entregou um documento, um papel seu, como uma avaliação por escrita para o seu paciente? Essa é uma pergunta interessante. Coloca aqui para mim, quantas vezes você entregou? Para eu medir aqui, logicamente que é uma medida aparente, mas para eu entender o seu grau de confiança no seu trabalho. Você faz isso, você entrega para ele? Ou você só conversa? Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho, e você fica no eu acho. Você fica no eu acho ou você documenta e afirma? É isso. Essa é a diferença de ter confiança e de clareza naquilo que você está fazendo. Você sabe que você coloca, você conhece cada uma daquelas palavras que você coloca ali. E isso determina o grau de confiança no seu trabalho. Se você tem confiança, você comunica com clareza. Se você tem confiança, você tem empatia.
e de cima para baixo. Empatia gera clareza, que gera confiança. Ser empático, ser leal com você, com aquilo que você estudou, com aquilo que você acredita. Igual o caso desse paciente que eu entreguei aqui para você. Eu sabia que era possível de ele sentir dores, limitações de movimento. Mas isso vai abalar a minha confiança? Não, porque eu tenho que acreditar no processo. Eu tenho que acreditar naquilo que eu estudei. Se o livro lá diz que demora X horas para um hormônio chegar no destino, desde que ele é fabricado, estruturado e jogado na corrente sanguínea, você tem que esperar. Você não vai conseguir tirar a dor dele, resolver os problemas. Se você acha que é isso, então vá lá e estude 2 grupos que fazem essa leitura de neurotransmissores. Neurotransmissores de Pacini e de Ruffini. Você está achando que isso que eu estou falando aqui não tem coerência? Você vai lá na fisiologia e estuda essa leitura desses 2 neurotransmissores. E aí você vai entender por que é impossível você determinar, afirmar que você tirou a dor do paciente em 5 minutos. Você não tira, você libera um potencial de ação de determinado hormônio, mas você tem que saber que hormônio que é. Você tem que saber quem que faz isso acontecer. Não foi o seu dedo. Foi o processo fisiológico que você ajudou a desencadear. A Luciane está colocando aqui, ó, fiz uma ficha simples e acabei tendo 47 denúncias. Fiz isso, falaram que eu estava invadindo a área deles. Isso é uma falácia, isso é falta de segurança de outras áreas. Eu faço isso há 20 anos, anoto, carimbo, entrego para o meu paciente, eu nunca tive denúncia de nada. O que é isso? É insegurança de reservas de mercado. Pessoas com mente pequena que acreditam que para ela crescer ela tem que te derrubar. Então, se você acredita nisso que você está fazendo, continua fazendo. O que interessa é entre você e o seu cliente. Isso pode servir como uma questão para te desmotivar, mas pode servir também como seu maior motivador para provar o seu valor na sua comunidade, na sua cidade, na sua região. Aí também depende do que você colocou lá. Depende do tipo de palavras, do tipo de estrutura que está construído na sua comunicação. Eu nunca tive problema com fisioterapeuta, inclusive os meus documentos eles vão parar na mão de médicos, onde eu narro aquilo que foi feito com o paciente dele, porque muitas vezes o paciente vem de um médico procurar por ajuda, então é importante que você tenha esse bom trânsito, essa boa comunicação com o médico. Nesta semana aconteceu exatamente isso. Uma paciente veio com um exame mostrando uma hérnia de disco, uma protusão L4, L5, fiz os procedimentos, ela melhorou, mas ainda tinha que voltar para o médico. E aí eu documentei o que eu estava fazendo e mandei para ela entregar ao médico. E ele validou aquilo em confiança mútua, profissional. Tá? Então essa estrutura de clareza na comunicação, ela passa por documentos também. 2 vias, uma para você, uma para ele. Você guarda a sua para que se um dia você precisar igual a Luciane aí, você tem. Não, eu faço esse trabalho e o que está escrito aqui é exatamente sobre este procedimento. Isso é confiança em você, no processo e em um resultado positivo que o seu processo gera. Então eu quero agradecer a cada um de vocês. A gente está chegando ao final aqui. Mais uma vez, muito importante a presença, a companhia e a participação de vocês nisso tudo que a gente está desenvolvendo aqui. Tá? Eu não tenho tempo de trazer todos vocês para um evento presencial, mas esse tempo aqui é onde a gente tem a pausa para entender de outras estruturas e irmos nos fortalecendo enquanto time de massoterapeutas. Esse é o meu sonho, essa é a verdade pela qual eu luto e acredito. Fazer da massoterapia uma profissão com dignidade, com informações relevantes e seguras e que levem para você a condição de desenvolver um trabalho digno de resultado, que leve você a ser a maior referência em massoterapia aí na sua cidade, na sua região. Amanhã a gente está de volta com mais um Café com Massagem e aguarde que tem novidades para vocês aí, tá?
faz um print aí, igual você está fazendo todo dia, me marca lá que a gente vai repostando. Tem muita gente nova chegando em todos os canais, entrando nos grupos, participando, porque estão vendo que você também está fazendo parte dessa estrutura, que tem gente que te segue, que é terapeuta, que também quer participar disso aqui. Então, quando você compartilha essas estruturas, você ajuda a massoterapia também e ajuda a si mesmo a se desenvolver a sua confiança e mostrar para as pessoas que te seguem que você está estudando, que você está se fortalecendo, que você está construindo uma profissão cada vez mais segura para ajudar as pessoas que te seguem e que podem ir até você. Tchau, tchau. Até amanhã a gente se vê. Para você que ficou comigo aqui até o finalzinho no YouTube, eu quero agradecer pela sua presença. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita do canal, no canal aqui, se inscreve, ativa o sininho para que você receba todas as notificações e assim construa a conexão com a gente. Muito obrigado pela sua presença e eu também quero agradecer o pessoal do grupo Academia do Massoterapeuta aqui do Facebook. Galera, muito obrigado. A gente vai se ver amanhã então. Tchau, tchau.